Meus queridos irmãos, começamos nessa manhã o quadro que iremos colocar no Momentos com a Palavra. Serão estudos bíblicos concernentes à Escola Bíblica Dominical. Neste ano de 2020, primeiro trimestre, todas as escolas dominical das Assembleias de Deus estarão estudando sobre a raça humana, sobre a origem, sobre a queda, sobre a redenção do homem. E nessa primeira lição nós iremos falar sobre Adão, o primeiro homem. Veja que é a primeira lição dentre 13 lições e eu quero poder estar com vocês compartilhando e tecendo os meus comentários acerca dessas lições. Só quero ressaltar aqui o comentarista da revista deste primeiro trimestre, o pastor Cláudio de Andrade, teólogo, muito respaldado na CPAD, e é ele quem é o comentador da lição. Adão, o primeiro homem. Texto áureo, está em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Nesse texto nós já percebemos muitos detalhes como a missão, a finalidade de Deus ter feito o homem, e há outras informações, outros ensinamentos que podemos extrair desse versículo, e veremos isso no decorrer desta lição. A verdade prática é o pensamento do autor. Cláudio de Andrade diz o seguinte: o homem não é um mero detalhe no universo, o ser humano é obra prima de Deus e Criador, e o Criador e mantenedor de todas as coisas. Graças a Deus por isso. Toda essa lição, como também esse trimestre, ele passa por um estudo teológico, uma área do conhecimento teológico que se chama antropologia bíblica, ou como alguns chamam, a doutrina do homem. O que eu prefiro dizer, a doutrina sobre o homem. Então, nesse estudo nós vamos ver o que a doutrina bíblica sobre o homem ou do homem considera sobre a criação do primeiro homem, que no caso é Adão. E aí, essa é a grande questão que a antropologia bíblica, a doutrina sistemática sobre o homem, ela busca responder: o que é o homem? E também existem outras perguntas que permeiam a antropologia, como: quem somos nós? O que estamos fazendo? Qual é o nosso propósito no mundo? Para onde iremos? A teologia sistemática da doutrina bíblica do homem, ela busca justamente responder a esses questionamentos num ponto de vista bíblico. Então, a doutrina do homem, a doutrina bíblica do homem, entre outras, busca responder justamente essa grande questão: quem somos nós? O que estamos fazendo aqui nesse mundo? E qual é o propósito de tudo isso? Por que Deus nos criou? Qual é a finalidade? Para onde iremos? Então nós vamos se deter a estudar esses assuntos, essas questões, numa perspectiva bíblica. O que é que a Bíblia diz sobre isso? A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes aos seres humanos, que encontramos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos encontrar respaldo bíblico, a palavra de Deus nos orientando e nos ensinando acerca dessas questões de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual é o propósito do homem, para onde iremos, qual é o nosso destino final. Então, essas respostas estão tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as duas partes que compõem a nossa atual Bíblia Sagrada. Quais são os fundamentos da doutrina bíblica do homem? A principal pedra fundamental da doutrina bíblica sobre o homem, ou do homem, como queiram, é a Bíblia Sagrada. Ela é a base, ela é a nossa regra infalível de fé e prática.
Então, essas questões de quem somos nós permeiam muitas áreas do conhecimento, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a própria antropologia, que antro significa homem, logia estudo sobre o homem. Existe também essa área científica que busca entender a origem do homem, quem somos nós. Porém, nós estamos falando de uma antropologia bíblica. O que é que a Bíblia traz sobre isso? E existem filósofos que dizem que nós só entenderemos a razão, o sentido da vida quando essas questões forem respondidas. Então, para a filosofia ainda não há resposta. Para nós cristãos que têm a Bíblia como fundamento de fé, nós já temos as respostas dessas questões. Nós encontramos na Bíblia, na revelação de Deus, as respostas de quem somos nós, o que estamos fazendo na Terra, qual é a nossa missão e qual será o nosso destino final. Qual é? Para onde iremos? A Bíblia tem essas respostas para nós. Bom, a Bíblia é o principal fundamento, mas existem outros fundamentos para sustentar a doutrina bíblica sobre o homem. A antropologia bíblica. Além da Bíblia, temos o nosso credo, temos também a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, um documento feito recentemente. E também existem outros livros, como essa teologia sistemática. Essa teologia sistemática que trata também sobre a doutrina bíblica do homem. Aqui são alguns objetivos da doutrina, quais são os objetivos dessa doutrina, desse estudo sistemático? Responder a grandes perguntas do ser humano, como eu já falei, quem sou eu, de onde vim, o que represento, qual é a minha missão e para onde vou. Mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de nossas coisas. Então deve haver esse paralelo, essa ligação entre essas missões, entendendo que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Levar o homem a reatar sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. E 4, consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então veja, tudo isso permeia o próprio título, a própria intenção do comentário do comentarista Claudionor de Andrade. Vamos estudar a raça humana, a sua origem, de onde viemos, a sua queda, a entrada do pecado no mundo, mas também não podemos perder o foco do principal, a redenção que há no sacrifício vicário de Jesus, na sua ressurreição ao terceiro dia. Não podemos perder a nossa esperança, como perderam aqueles discípulos de Emaú, quando dizia, nós esperávamos que ele fosse remir a Israel. Então não podemos utilizar esse verbo esperávamos. Nós esperamos, nós temos a certeza que ele é o nosso Redentor, Cristo Jesus, homem perfeito, Filho do Deus Altíssimo. A criação dos céus e da terra. Nós não temos nenhuma dúvida com relação não vou nem utilizar o termo da teoria, mas o ensino do criacionismo. Nós batemos de frente com essa teoria evolucionista por acreditar que Deus criou todas as coisas que existem e fez o homem com suas próprias mãos. Nós acreditamos piamente que há um Deus, que há um divino design, como alguns outros queiram dizer, há um ser supremo que é criador de todas as coisas. O nosso Deus criou céus e criou terra pelo poder da sua palavra. Nós não temos nenhuma dúvida nisso. O ateísta, ele insiste, por sua visão materialista, acreditar que o mundo surgiu do acaso. E eu costumo dizer que isso representa um ato de fé muito mais do que nós cristãos. Porque nós cristãos, dentro de uma lógica, acreditamos que um ser supremo criou tudo isso. E eles preferem acreditar que tudo surgiu do acaso. Então Deus é o Criador dos céus e da terra, e disso não temos nenhuma sombra de dúvida. Deus, isso está ratificado em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, nos Salmos, nos profetas, nos evangelhos. Nós não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Deus
é Criador de todas as coisas, pela sua soberania, pela sua majestade, pelo seu poder. E eu te digo, olha, se ele tem poder para criar todas as coisas, o que ele não é capaz de fazer pela sua vida? Você pode até achar que esse problema está difícil, que essa situação não tem saída, mas se ele tem poder para criar céus e terras e tudo que nele há, imagino que ele não é capaz de fazer por tua vida. Essa situação não é nada diante do poder de Deus. A criação de Adão, o primeiro homem. Deus criou os astros, a lua, o sol, os mares, os oceanos, ordenou que os mares, as águas produzissem animais aquáticos, criou plantas, vegetais, animais e, por fim, criou a coroa da sua criação, que foi o homem. A humanidade foi criada pelas próprias mãos de Deus. Então nós não acreditamos que o homem é um mero detalhe no universo e que muito menos ele surgiu por acaso, uma explosão ou algo do tipo, ou um processo evolutivo. Não, nós acreditamos que Deus formou e criou, ou melhor, criou e formou o ser humano, sendo ele o primeiro, Adão, e logo em seguida a mulher, Eva. E tudo isso surgiu a partir de um concílio, Gênesis 1:26, quando ele diz façamos. Esse termo Deus, em Gênesis 1:26, como também em Gênesis 1:1, esse Deus, no original, ele é Elohim, que é o plural de Eloá. Eloá era utilizado, esse termo Eloá, para se referir a um Deus. E Elohim a vários deuses. Então Elohim é o plural de Eloá. E aí a gente se pergunta, foram vários deuses quem criou o homem, quem formou o homem? Aqui está uma base bíblica para defender a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Há quem defenda ainda que Deus se uniu com os anjos para criar isso, mas nós acreditamos que a Trindade se uniu nesse momento. Pai, Filho e Espírito Santo, em um concílio, em uma reunião celestial, determinaram dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então tudo partiu desse concílio da Santa ou da Santíssima Trindade. E aí, esse verbo criar é justamente isso, é pensar, é arquitetar, e formar é colocar justamente a mão nas massas. Deus criou o primeiro homem, formou do pó da terra, de um pó úmido da terra. O homem foi feito do pó da terra. E isso não cabe na cabeça de nenhum materialista entender isso, de um ateísta ou de um agnóstico. Isso é questão de fé. É uma questão e um princípio de fé. Eu tenho fé para acreditar que Deus formou o homem do pó da terra. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, de um ponto de vista da química, existem composições, elementos químicos no homem que são encontrados na terra. Mera coincidência? Bom, tá aí alguns elementos químicos que existem tanto no corpo humano como existe também no pó da terra, como oxigênio, carbono, hidrogênio e tantos outros. E aí fica essa questão. Coincidência? Cada um tire as suas conclusões. O homem torna-se alma vivente. Deus formou o homem, um boneco ali, sem vida, sem locomoção, sem movimentação, um boneco caído ao chão ou onde quer que seja. E aí Deus sopra o seu fôlego de vida nas narinas do homem, daquele boneco, e ele se torna alma vivente. O Deus que privilegiou o homem de ser a sua imagem e semelhança, e soprou no seu ouvido, em suas narinas, o espírito, o fôlego da vida, para que ele tivesse vida, se movesse, como lá em Ezequiel, quando teve aquela profecia, como teve aquela revelação,
ele viu, teve aquela visão em que viu um vale de ossos secos. E ele profetizou, se tornaram bonecos. Mas ele profetizou ao Espírito, o Espírito veio e eles tiveram vida. Isso traz um grande ensinamento para a nossa vida. Se não estamos em Deus, não temos vida. Somos apenas alguém que está vegetando na terra. É por isso que nós precisamos do Espírito, pois ele ordena o seu Espírito e a vida surge. Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, para que verdadeiramente tenhamos vida e vida em abundância. Qual é a missão do homem na terra? Qual o propósito dele? E aí nós trouxemos alguns aqui, alguns foram elencados, lembrando que isso é baseado na revista da Escola Bíblica Dominical, em que tem o comentador Cláudio Honor de Andrade. E ele lá elenca três tarefas: glorificá-lo, propagar a sua espécie e administrar o planeta. Com relação ao primeiro ponto, nós devemos entender o seguinte: esse glorificar tem o sentido de enaltecer, dignificar o seu nome, exaltar a sua majestade. Não é apenas um ato de estar dentro da igreja ou fora dela, onde quiser que seja, e gritar glória a Deus, e gritar aleluia, não. É glorificar a Deus através da proclamação da glória de Deus, através da nossa vida, do nosso testemunho. Como bem citou o apóstolo Paulo, somos o espelho que deve refletir a imagem e a glória de Deus. Propagar a espécie. E aí fala daquela ordenança de Deus quando disse: multiplicai-vos e encheis a terra. É claro que não podemos trazer esse contexto para os dias atuais, pois seria muito complicado, meus irmãos, em uma terra que já está superlotada, superhabitada, mais de 7 bilhões, mas existe outro caráter, outra característica que é importante, é que a família genuinamente bíblica, ela é essa família, esse modelo de família heterossexual, monogâmico e indissolúvel, que é capaz de reproduzir. Deus criou uma família, instituiu uma família que fosse capaz de reproduzir. Se não existisse esse modelo bíblico de família, não haveria reprodução, não teríamos gerações futuras, porque como seria feita a reprodução? Então, era nos propósito também propagar a espécie, e essa propagação se dá pela família tradicional, a família no modelo bíblico, homem e mulher, casamento monogâmico e indissolúvel. Também administrar o planeta. Deus ordenou que o homem lavrasse a terra, cuidasse da natureza, cuidasse da criação. Então, é tanto que em Gênesis 1, ele vai dizer que não havia ainda chuva e nem havia quem lavrasse a terra. E lá em seguida, ele fala justamente sobre a formação e a criação do homem. Porque um dos propósitos era justamente formar e criar um homem capaz de lavrar a terra, de cuidar da terra, de cuidar da natureza. E aí, concluindo, meus irmãos, nós podemos agora responder essa questão: o que é o homem? Antes de tudo, entendemos que o homem é obra-prima de Deus, obra-prima da criação do Senhor. Nós somos chamados à existência para glorificar o seu nome, para cumprir a sua missão, entendendo que em Cristo Jesus temos redenção para ir morar no céu. E esse é o destino final, esse é o desejo de Deus, que toda alma se salve. Mas sabemos que existe outro destino. Aqueles que não aceitarem Jesus, que não aceitarem o seu sacrifício vicário, que não andarem de acordo com a sua vontade, terão um destino de condenação eterna. Essa é a história estabelecida para os homens de acordo com o princípio bíblico. Meus irmãos, que na próxima lição possamos estar juntos. Oreis por nós, precisamos de suas orações para continuar com este projeto Momentos com a Palavra. Siga-nos no nosso Instagram, no YouTube e também na nossa página no Facebook. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida.